Oi gente, aqui é a Indy, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trajada de Mediunila para explicar para vocês um pouquinho como é que funciona a metodologia ativa na Unila e também dar uma diferenciação dela com a metodologia tradicional, que é usada em praticamente quase todas as escolas de medicina. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque sim. Primeiro, a medicina na Unila é PBL? Eu diria que não, ela é tipo metade de metade. Ela tem uma introdução ali ao PBL, mas ela não é 100% PBL. Então a gente não define a medicina na Unila como um método PBL. É uma metodologia ativa, mas não é exatamente o PBL. Primeiramente, o que é o PBL? Problem Based Learning, que é tipo aprendizado baseado em problemas. É uma metodologia que começou a ser aplicada na década de 60 no Canadá e também em alguns países europeus, e ela foi usada principalmente no início para escolas de medicina. Agora ela já é uma metodologia que está sendo aplicada em outros cursos também, mas inicialmente era uma metodologia na medicina, e aqui no Brasil, basicamente, é uma metodologia da medicina. Eu não vejo muitos outros cursos aplicando essa metodologia. Quais que são as habilidades que se espera que um aluno desenvolva melhor com o método PBL? Seria basicamente trabalho em equipe, análise e decisão de problemas, pensamento crítico, uma análise clínica das situações em um ambiente hospitalar aplicada à medicina e também gestão de estresse. Com a resolução nova das diretrizes nacionais das escolas de medicina, que saiu acho que em 2014, se eu não me engano, todas as escolas de medicina do Brasil tinham 10 anos para adotar uma metodologia ativa. Então, tecnicamente era para até 2024 todas as faculdades de medicina do Brasil terem uma metodologia ativa, porque não é mais para se ensinar medicina em um método tradicional no Brasil. O que rola? Como teve a pandemia e tudo mais, se eu não me engano, estenderam esse prazo até 2026, ou 2028, ou 2030, não lembro. Mas como tem estudos comprovando que a metodologia ativa melhora o aprendizado e melhora o pensamento crítico, tipo, torna as pessoas, médicos melhores, é para todas as escolas de medicina terem essa metodologia, esse método de ensino até uma data aí dessa década que eu não me lembro. Como é que funciona na Unila essa metodologia ativa? A gente tem 3 matérias principais que eu expliquei no outro vídeo, inclusive se você não viu, é só clicar aqui em cima, eu vou colocar pra vocês. É o card do vídeo explicando como é que é a medicina da Unila. A gente tem 3 matérias, matriz, PIESC e prática médica. Em todas essas 3 matérias a gente vai ser dividido, porque uma das ideias da metodologia ativa é você ter pequenos grupos. Então, tipo, de 10 a 14 alunos. Então você não vai trabalhar com a turma inteira, você vai trabalhar com um pequeno grupo. Esse pequeno grupo, ele muda todo semestre. Então, todo semestre você vai estar trabalhando com pessoas diferentes. Então, não é algo que você escolhe. E também o professor, você vai ter um tutor. Tipo, cada grupo, assim, de 10, 14 alunos vai ter um professor tutor só para esse grupo, para ajudar ali na aprendizagem. Como é que funciona em matriz primeiro? Matriz é o que a gente tem a situação problema. Então, a gente começa, geralmente no começo da semana, com uma situação problema. Então, a gente vai ler um caso, uma história ali. No começo acaba sendo uma historinha, mas depois começa a vir casos clínicos também, porque quando a gente entra no ciclo clínico já começa a ver casos clínicos, mas no começo é mais tipo uma historinha para dar uma introduzida no que a gente vai estudar na semana. Então, eu vou deixar aqui um exemplo de como é que é, mas depois que a gente lê toda essa historinha ou esse caso clínico, a gente vai identificar as palavras-chave. A identificação das palavras-chave é tipo pra você entrar na vibe do que tu tá estudando, sabe? Então você lê ali, você vai estudar, sei lá, anatomia do sistema reprodutor aquela semana. Aí você começa a falar útero, ovário, bebês, entende? Tipo assim, pra entrar na vibe da coisa. Tipo, as palavras-chave não tem muita função além de pensar ali, entrar no clima, na minha opinião. Depois disso, você vai identificar problemas. É um pouco difícil de identificar quando você está começando a estudar no básico, mas depois faz mais sentido no ciclo clínico, porque às vezes a identificação do problema é tipo assim,
Fulano, que é, no caso, a pessoa ali daquele caso clínico, tem hipoglicemia. Isso é um problema. Então, ali você está identificando quais problemas aquele paciente tem naquele caso clínico que te deram. Depois disso, tem a parte de hipóteses. É que você vai formular hipóteses do porquê que aquilo está acontecendo. Como eu falei, é mais fácil no ciclo clínico. Você pode falar, fulano tá com hipoglicemia porque tal coisa. Então, você cria uma hipótese do porquê. Você não sabe o porquê realmente aquilo está acontecendo, mas você cria uma hipótese do que pode estar causando aquilo. No ciclo básico é um pouco mais complicado, mas também dá para criar várias hipóteses, tipo assim, a função, principalmente quando é a parte de fisiologia, é a função de tal órgão, é isso aqui, a partir disso aqui, isso aqui. É uma hipótese também, você não sabe, você tá tentando pensar, tipo, na anatomia, na fisiologia daquele órgão e tá criando uma hipótese. Depois de criar todas essas hipóteses, vocês vão criar questões de aprendizagem baseadas naquelas hipóteses. Por exemplo, o que eu falei lá na ciclo clínico e hipoglicemia. Você pode pensar assim, quais são as principais causas de hipoglicemia? É uma pergunta, tá ali. No ciclo comum, tipo assim, quais são os órgãos, no ciclo básico, quais são os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor e quais são as funções deles. Então, também é uma pergunta, tipo, é uma questão de aprendizagem. E aí vocês vão criar várias questões de aprendizagem de acordo com o tema que vocês vão estudar naquela semana. Aí, tipo, em um é temas anatomia e fisiologia do sistema reprodutor, o outro é hipoglicemia. Então, você vai criar perguntas, tanto com base nos problemas, quanto tanto com base nas hipóteses que vocês criaram anteriormente. E tudo isso você vai fazer num grupo. Então, naquele grupo de 14 pessoas, vocês vão se reunir numa sala junto com o tutor e vão ali discutir e criar isso. E depois o tutor vai passar para vocês as intencionalidades. As intencionalidades é realmente o que você tem que aprender nessa semana. Então, tipo, é a parte melhor para se estudar. Tipo assim, nas intencionalidades da semana tá lá, aprender sobre hipoglicemia e hiperglicemia e diabetes e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Saber identificar tal, saber diferenciar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a partir disso, você consegue saber exatamente o que é realmente para você estudar e o que não é para você estudar, porque, tipo, ou tá tipo, muito avançado, sabe? Então, você também tem essas intencionalidades para te dar um direcionamento. Depois desse primeiro dia aí que vocês fazem essa abertura, você vai ter as aulas teórico-práticas, que a gente chama de ATP. Que você vai se encontrar ali com o professor, aí já é a turma toda, geralmente, e aí o professor vai dar uma aula. Aí vai variar muito de cada professor. Tem professores que vão dar aula bem, tipo, o método tradicional. Então, aí que tá a parte do método tradicional na metodologia ativa da UNILA. Mas tem outros professores que vão dar uma aula que, se você não tiver estudado antes, você não vai conseguir entender, porque é uma aula interativa, é uma aula que você precisa ter um conhecimento antes e é uma aula que vai te fazer pensar. Então, vai depender muito de cada professor em como é que ele vai fazer essas aulas. Geralmente, quando é uma situação problema que dura uma semana, a gente tem 2 aulas. Aí, quando são situações de problemas maiores que duram 2 semanas, a gente tem 5 aulas sobre aquilo ali. E aí depois, no final da semana, no caso, na outra semana, a gente faz o fechamento, que, tipo, se reúne com aquele mesmo grupo e vai discutir o que a gente achou. Tipo, o professor, tutor, vai perguntar, o que vocês acharam sobre hipoglicemia? Quem é que quer falar? Aí fulano começa a falar e explicar, aí outro fulano complementa, aí, tipo, todo mundo vai ali participando para construir junto conhecimento. É basicamente isso que funciona na matéria de matriz. Na matéria de PIESC, funciona mais ou menos parecido. A diferença é que a gente não tem situações problemas. Mas a gente vai ter as mesmas divisões em pequenos grupos e a gente também vai ter um tutor para cada pequeno grupo. E aí o professor vai passar uns textos de leitura prévia, que é para você ler antes de ir para aula. E aí, chegando lá, você vai discutir essa matéria com o professor. Geralmente é uma discussão mesmo, não é bem tipo, o professor dando a aula. Geralmente começa ali, a gente senta todo mundo e a gente começa a discutir sobre os textos, sobre o que a gente aprendeu, sobre o que a gente achou. Aí começa ali um debate, então acaba que, se você não lê o texto, você não consegue debater tanto assim com base, mas PIESC é uma matéria de coisas de SUS. Então chega uma parte que é meio que uma discussão senso comum, sabe?
Então, tem esse ponto, mas também tem bastante parte de legislação e tudo mais que você precisa saber, principalmente nos primeiros períodos. Você precisa bastante dos textos para conseguir participar. Depois acaba ficando mais fácil. Mas no começo você precisa bem ler os textos. E aí, depois de toda essa discussão com os professores, geralmente os professores dão uma aulazinha ali teórica para fortalecer o conhecimento. Mas geralmente as aulas de PIESC ali com os pequenos grupos é basicamente uma discussão sobre o que a gente leu anteriormente. Ou pesquisou, enfim, eles passam os textos, mas você também pode procurar, é até bom, né? Procurar outras fontes, tipo, ver um vídeo, ler outro texto, tudo mais. Agora sobre prática médica é algo que muda com base nos semestres. Nos primeiros 2 semestres, os nossos pequenos grupos não são realmente pequenos. A gente tem. São 60 alunos, tecnicamente, na medicina, então são 30. E aí, tipo, em uma semana, 30 vão ter aula com um professor, que aí, tipo assim, a parte prática de prática médica, a gente vai aprender, tipo, sonda, PHTLS, BLS e injetável, se não me engano, tipo, essas coisas, mas em semanas separadas. E aí o outro grupo tá numa parte que você aprende comunicação e comunicação, que é tipo se comunicar com os pacientes, os seus colegas de trabalho, os médicos e tudo mais. E aí vai variando, tipo, uma semana um grupo tá em comunicação e outro tá em habilidades, e aí troca, tipo, habilidades, comunicação, e, tipo, vai mudando toda semana. Aí é tipo 30-30, você também não pode escolher seu grupo. Mas, a partir do terceiro período, já começa na mesma ideia dos pequenos grupos de 10 a 14 alunos. No meu grupo, por exemplo, no quarto período são 10 alunos mesmo. O método ativo em prática médica, a partir do terceiro período, é bem ativo mesmo, porque a gente já começa a aprender semiologia. Então, por exemplo, a gente se reunia no laboratório e aprendia a fazer exame físico, a ferir, treinava a ferir pressão, sinais vitais e tal, entre a gente. Então a gente fazia isso toda semana, por exemplo. Ficava ali. Aí, a gente também aprendeu, tipo, a anamnese, a teoria da anamnese em aula mesmo. Foi uma aula, tipo, bem teórica. E depois a gente ia treinar entre a gente fazer anamnese. Mas já no quarto período foi, tipo, 100% prática. Tipo, desde da primeira semana, os grupos vão ou na UPA ou no hospital fazer anamnese e exame físico nos pacientes toda semana. Então, no começo acaba tendo a parte bem mais teórica, mas depois acaba sendo bem mais prática. Eu sei que, tipo, no quinto período, por exemplo, que começa a ver pediatria, ginecologia e obstetrícia, tem as aulas teóricas, que na real são práticas também, bonecos e tudo mais. Mas aí também tem, tipo, continua indo no hospital. Então, praticamente que funciona um pouco mais diferente, porque é prática. Então, é uma metodologia ativa, mas na prática. Um outro ponto que eu acho interessante trazer é a espiral construtivista. Se vocês lerem o PPC do curso, vocês vão entender melhor. Mas é basicamente o que a gente aprende, tipo, num certo período, a gente vai voltar a rever isso. Então, tipo assim, é literalmente uma espiral. Você sempre vai acabar vendo a mesma matéria, só que mais aprofundada. Tipo, no começo a gente tem, exemplo, fisiologia renal, no primeiro. Aí depois a gente tem mais fisiologia renal, só que mais aprofundado. Aí depois a gente tem fisiopatologia renal, mais aprofundado. Então você nunca vai não usar uma matéria que você aprendeu. Você sempre vai estar revisando. Você vai passar 6 semestres, que é ali os primeiros semestres que a gente passa na universidade mesmo, sem prática. Você vai estar sempre revisando o mesmo conteúdo. Revisando e aprofundando. Então acaba que é mais fácil de você fixar aquela matéria, porque você vai estar sempre usando ela e não é algo que, tipo assim, eu vi fisiologia no ciclo básico e nunca mais vi. Porque você vai estar no ciclo clínico e vai ter uma questão ali de aprendizagem perguntando a fisiologia. Tipo, pra você meio que revisar e aprofundar com a fisiopatologia. Eu vou dar um exemplo pra vocês, que é a neuro. A gente começa a ter neuro no primeiro período com anatomia e um pouco de fisiologia neuronal. Não existe, né? Fisiologia neuronal. Neuroanatomia e neurofisiologia. Então a gente tem no primeiro período. No terceiro, a gente vê mais. A gente já foca mais em vascularização
e as áreas de Broca, tipo as áreas do cérebro, a função de cada área. Isso a gente não viu no primeiro período. No primeiro período a gente viu uma anatomia mais básica. Aí no terceiro a gente vê outro tipo de anatomia. Aí eu sei que no quinto a gente já começa com exames de imagem, que eu vi que tem, tipo, TC de crânio, tem, tipo, várias coisas assim. A gente também já começa a ver, tipo, distúrbios neurológicos, também relacionando a anatomia e relacionando a fisiologia. Então, é literalmente uma espiral. Tipo, aqui tá no primeiro período, aí você vê de novo no terceiro, aí você vê de novo no quinto, aí você vê de novo, de novo, de novo, de novo. Porque é uma maneira de você ir revisando os conteúdos que você já aprendeu e aprofundando eles. Então, acaba que fica mais difícil de você esquecer, porque é um conteúdo que você vai ver várias vezes durante a faculdade, em vários contextos diferentes. Quais que são as diferenças disso daí para um método tradicional? Eu vou dizer que, tipo, pelo menos por mim, eu gosto mais do método ativo, porque eu sinto que eu aprendo mais estudando sozinha. Eu não consigo, por exemplo, sentar numa cadeira por 5 horas e assistir uma aula do professor e sair de lá pensando, nossa, entendi tudo. Mas eu consigo sentar na minha cadeira por 5 horas e estudar, estudar, estudar e pensar, nossa, entendi muita coisa, sabe? Eu consigo mais absorver conteúdo estudando sozinha do que ficando, tipo, parada assim, olhando para um professor 5 horas, sabe? E pensando que medicina é um curso que você tem uma carga horária muito grande, quando você tem o método tradicional, é tipo uma carga horária muito grande. É muito difícil o professor conseguir dar um conteúdo aprofundado em uma aula. Tipo assim, imagina, ele tem uma aula ali de 5 horas, é muito difícil ele dar todo aquele conteúdo. É muito mais fácil você aprender algo aprofundado quando você estuda em casa, sabe? Porque você consegue, tipo, arrumar ali seus horários durante o dia, você consegue focar nas suas dificuldades. Tipo, quando você estuda ali com um professor em uma sala de aula, você não consegue focar nas suas dificuldades. O professor vai falar tudo e ele vai falar, tipo, dar uma aprofundada em quem fazer uma pergunta com uma dúvida que às vezes é algo que você já sabe, mas aí você vai ter que escutar o professor explicando por 30 minutos porque alguém não sabe. Então, tipo, quando você estuda com base, tipo, no método ativo ali, sala de aula, você não consegue aprofundar nos seus erros e no que você não sabe. Você tem que ver tudo, sabe? Então, acho que esse é um dos problemas pra mim do método tradicional, porque eu consigo estudar no meu ritmo, no método ativo, eu consigo estudar o que eu tenho dúvida, eu consigo focar muito mais em umas coisas e não focar em outras, porque outras pra mim é mais fácil. Quando no método tradicional você vai ver uma aula e você vai ver a aula de tudo. Eu também sinto que o método ativo te dá mais vida. Tipo assim, como eu tenho muito mais horários livres pra poder estudar, porque a gente precisa de horários livres pra estudar e a gente tem menos horários em sala de aula. Eu tenho muito mais tempo pra correr, ir na academia, sair, fazer não sei o que, editar vídeo. Tipo, eu tenho muito mais tempo livre do que uma pessoa que estuda em método ativo, método tradicional e fica o dia inteiro na faculdade. Então, isso daí me dá muito mais tempo pra viver e a medicina acaba não ficando tão pesada quanto em um método tradicional. Outra questão que eu vi muita gente levantando é, tipo, questão de teoria, se você fica com um delay ali na teoria. Eu acho que depende, pra falar a verdade. O método ativo é um método que você tem que ter disciplina. Tipo assim, se você não tem disciplina, fica muito difícil de você conseguir progredir muito no método ativo, porque você não vai ter um professor ali te obrigando a ficar sentado 5 horas escutando uma aula. Você vai ter que sentar e estudar sozinho. Então, tipo, é um método que funciona muito, muito, muito bem. Você consegue aprender muito, evoluir muito, mas você tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, você provavelmente evoluiria muito mais no método tradicional. Mas se você tem disciplina, você vai evoluir muito mais no ativo do que no tradicional, sabe? Mas acaba que é algo que você vai se acostumando ao longo da faculdade. No primeiro período pode ser difícil, principalmente para quem veio de uma escola assim bem tradicional, estudou em cursinho presencial e tudo mais. Quem estudou em cursinho online provavelmente não vai ter tanta dificuldade. Uma coisa que eu acho que vocês deviam levar em consideração é que tem essa previsão para todas as universidades do Brasil adotarem uma metodologia ativa. Muitas universidades estão ressentidas, mas é algo que já se tem que mudar, porque é uma diretriz do MEC. Então, tipo,
Eu acho que não cabe muito pensar, vou entrar em uma faculdade porque essa daqui é a metodologia tradicional e eu quero tradicional. Sendo que em alguma hora aqui no Brasil todas as faculdades de medicina vão ser método ativo porque é uma diretriz. Então, tipo, não tem por que você pensar em querer só um método tradicional. Eu tenho certeza que, tipo, mesmo que pareça muita loucura, quando vocês entrarem, vocês vão perceber que é um método muito bom. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que não gostam do método. Uma coisa que eu vejo também é que, tipo, o método ativo te dá mais oportunidade de criar um raciocínio clínico, porque desde o começo a gente está inserido já em um ambiente que é basicamente uma mistura de todos os conteúdos em uma coisa só, tipo, matriz, vem anatomia, vem fisiopatologia, vem fisiologia, tipo, tudo junto. A gente não vê a medicina como uma coisa separadinha e definidinha, até porque na prática você não vai ser assim. Você não vai ver, tipo, um caso que envolva só ali fisiologia, só ali anatomia. É tudo, tipo, tudo embolado. Então, acho que a gente já aprender, assim, com todas as matérias juntas, ajuda bastante já a criar um raciocínio mais amplo e mais clínico. E também a gente já está envolvido nas práticas desde o começo. Então, o que também ajuda bastante nesse desenvolvimento de raciocínio clínico. Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o método, pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar responder todo mundo. Podem me chamar também no Instagram, @IngridSilvaReal. Muito obrigada por terem assistido até o final. Beijinhos e tchau, tchau.